Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais uma live class exclusiva para vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. E é isso aí, o tema de hoje é um tema interessantíssimo, que é entrevistas por competências comportamentais. Quantas vezes, né, nós não passamos por um processo de entrevista, sendo o candidato a ser entrevistado? Muitas vezes, muitos de nós aqui que trabalham no ramo de recrutamento e seleção, somos aqueles que entrevistamos os candidatos, né? E hoje nós vamos falar sobre uma metodologia de entrevista por competências comportamentais. Mas antes disso, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Otávio Neto, eu sou o fundador aqui da OnGroup. A OnGroup é uma empresa voltada para consultoria na área de gestão de pessoas, principalmente. O nosso foco principal é recrutamento e seleção. E nós temos também aqui muitos trabalhos aí na área de treinamento e desenvolvimento. Uma demanda muito crescente no mercado, né, de formar profissionais, formar pessoas aí capazes de enfrentar os grandes desafios que os novos tempos aí nos proporcionam. E por isso, recentemente, nós aí criamos uma nova marca, que é a OnTalent. Então, além da OnGroup, nós somos a OnTalent também. Quem não conhece, quem não segue as nossas redes sociais, faça a gentileza de nos acompanhar. A gente está sempre postando conteúdos de bastante relevância aí nesse grande universo da gestão de pessoas, do desenvolvimento humano, que é muito interessante. Bom, e eu sou o Otávio, né, como eu falei, sou fundador da OnGroup, também sou consultor, atuo aí na área de planejamento estratégico, de gestão também, entre muitas outras coisas. E hoje eu vim aqui falar com vocês justamente sobre esse tema que é muito caro para nós, né? E pode ser caro em dois sentidos, né? Caro de importante e pode ser caro também de custo monetário, né? E a gente vai falar sobre isso logo mais durante a nossa live class. Bom, e aí eu queria só recapitular vocês aqui, essa é a segunda live class que a gente está fazendo, e o tema é entrevistas, né, por competências. A última que nós fizemos foi metodologia de recrutamento e seleção comportamental, então essa é uma sequência daquele assunto, né? Quem não assistiu, se quiser acessar, está aqui no nosso canal, pode ficar à vontade também. São temas independentes, se você não assistiu, não impede de você assistir essa também, mas são complementares, né? Porque a gente está dentro do grande universo do recrutamento e seleção de pessoas, tá certo? E aí, além, né, das live class, dessas aulas que a gente dá aqui no YouTube, nós também temos o nosso canal no Telegram, no Telegram também e no Instagram, principalmente, né? Lá onde nós temos bastante conteúdo, respondemos a perguntas, inclusive se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida durante essa live aqui, você pode colocar no comentário aqui ao lado, ou então você pode entrar lá no nosso perfil no Instagram, que sempre tem uma caixinha de perguntas lá aberta, e você pode ficar à vontade para entrar e fazer esse contato direto com a gente, tá certo? Bom, e aí, o assunto de hoje é um assunto bastante interessante para quem é da área de recursos humanos, e por que ele nos trouxe até aqui hoje, né? Muitas vezes, todos nós que atuamos com recrutamento e seleção, muitas vezes temos aquela impressão, ou já passamos por isso, talvez não passe mais, mas em algum momento da sua trajetória, da sua carreira, você se deparou com uma situação em que você se perguntou assim, puxa vida, eu acabei contratando uma pessoa, um candidato, né, um profissional, que na entrevista era uma coisa, mas depois que eu contratei, depois que ele entrou na empresa, depois que ele começou a desempenhar o trabalho dele, ele se mostrou uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente viu na entrevista, né? Isso é uma situação corriqueira, né? Eu não sou o único que passei por isso, com certeza. Se você não passou por isso ainda, você ainda vai passar. Isso acontece. O nosso objetivo é evitar que isso aconteça, né? E como evitar que isso aconteça? É conhecendo o candidato a fundo, né? E a única maneira da gente conhecer o candidato a fundo é você dedicando
tempo e planejamento para esse momento primordial, que é o momento da entrevista, né? Muitas vezes você passa você tem um trabalho imenso, né? E a gente falou sobre isso na nossa última live, que é o planejamento do processo seletivo, desde a concepção inicial até a engenharia do cargo, a descrição, que é muito importante, né? Para que você tenha um recrutamento bem sucedido. E aí você chega na hora da entrevista e se você não mantém essa sua postura de planejamento do seu processo, a entrevista pode frustrar todo aquele trabalho que você teve lá atrás. Então, por isso que é importante a gente se debruçar sobre esse tema e entender como extrair, né, desse momento tão curto, que muitas vezes uma entrevista, né, dura meia hora, uma hora, dependendo da posição, dependendo do cargo, você fica tão pouco tempo ali com aquele candidato e você tem uma necessidade tão grande de conhecer essa pessoa de tantos aspectos, né, diferentes, né, do ponto de vista profissional, do ponto de vista técnico, do ponto de vista, às vezes, relacional, comportamental, e aí você tem que aproveitar ao máximo esse momento da entrevista para poder furar aquela bolha daquele candidato ali, tirar ele um pouco da zona de conforto dele, para que ele possa realmente mostrar para você quem ele é de fato, né? Que esse é o objetivo da entrevista de emprego, da entrevista presencial, ou então da entrevista online, né? Hoje a entrevista online ela veio facilitar muito o nosso trabalho, porque daqui de onde eu moro eu posso fazer entrevistas no mundo inteiro, posso fazer seleção de candidatos no mundo inteiro. Mas se eu não tiver um processo muito bem estruturado, se eu não tiver expertise em como preparar essa entrevista, em como extrair o melhor desse candidato nesse curto espaço de tempo, eu talvez não consiga fazer uma contratação assertiva. Então, as entrevistas de vídeo, elas só vieram para nos desafiar a melhorar o nível do nosso processo seletivo, né? Então, a gente vai falar sobre isso. E aí, eu trouxe esse exemplo aqui, né, dessa dúvida, que talvez pode ser, que talvez em algum momento foi a minha dúvida, mas que talvez pode ser a dúvida de muita gente aqui que está acompanhando a nossa transmissão, que é, né, de novo, contratei uma pessoa que na entrevista era uma coisa, mas depois que começou a trabalhar era outra totalmente diferente, né? E aí, isso nos leva a pensar, né? Por que as pessoas são dessa forma, né? Por que falsear uma coisa que realmente ela não é? E muitas vezes não é proposital do candidato. E aí, às vezes as pessoas têm aquela noção, aquela impressão, e isso pode ser até um viés assim bem perigoso em se tratando de um processo seletivo, que é você julgar as pessoas. Então, nós não devemos entender que essa pessoa que na entrevista se mostrou uma pessoa, mas que depois acabou se materializando em outra pessoa totalmente diferente, que talvez tenha sido de má fé, que talvez tenha sido proposital, mas às vezes essa pessoa está ali numa pressão tremenda, né? Todo mundo que já participou da entrevista aqui, sendo entrevistado, sabe que realmente um momento assim de tensão, né? Que você é colocado contra a parede, e aí você se prepara, e muitos candidatos tem técnicas, né? Hoje nós temos aí várias técnicas, né? De você se controlar, respiração, atenção plena, se prepara, pesquisa a empresa. Os candidatos estão melhorando assim muito o nível de preparação para o processo de entrevista de emprego, né? E aí quando chega lá, ele está preparado, ele está com um script ali, né? E aí o entrevistador começa a fazer as perguntas e ele vai respondendo na lata, na ponta da língua, numa abordagem inicial, numa visão superficial, você pode pensar, nossa, que candidato incrível, demonstrou firmeza, segurança. Se o recrutador não tiver aquele olhar crítico, aquele senso crítico de pensar, mas vem cá, isso é o que ele está querendo me mostrar, mas é isso mesmo que eu quero saber dele? O que eu preciso extrair desse candidato, né? E aí, eu me lembro, né, esse exemplo aqui, ele me lembra de uma situação que aconteceu numa empresa que eu trabalhei. E nós estávamos numa reunião de gestores, e aí uma colega
compartilhou com a gente uma história dela, né? E eu vou tomar liberdade aqui, de claro, né? Respeitando, né? Eu não vou falar quem é, mas eu vou contar porque eu achei assim, eu achei uma história incrível. E vocês vão entender por quê. Ela mencionou que certa vez ela foi contratada, isso é a história dela. Ela foi contratada por uma gestora de uma outra determinada empresa. E aí ela fez a entrevista, a gestora adorou o perfil dela, contratou na hora, no mesmo dia da entrevista, já deu feedback positivo, e aí foi lá, contratou, enfim, começou. E aí aconteceu que não deu muito certo, porque não tinha um fit assim cultural, né? A pegada da empresa era diferente, né? Do estilo de fazer as coisas dela, né? Dessa colega. E aí ela recebeu um feedback da gestora dela. Ela foi desligada, né? E ela recebeu um feedback da gestora dela que foi com as seguintes palavras: olha, fulana de tal, você é uma propaganda enganosa. Na hora da entrevista, você vendeu uma coisa para gente, mas aqui no presencial, aqui ao vivo, aqui era outra coisa totalmente diferente. E aí ela usou essa palavra. Você é uma propaganda enganosa. Olha só que coisa incrível, né? Incrível como um gestor tem a capacidade de dar um feedback destrutivo desse, né? A gente sempre prega que o feedback ele tem que ser construtivo, né? Esse foi destrutivo. Mas ele foi oriundo de uma situação, de uma entrevista que não funcionou. Uma entrevista que não serviu ao propósito dela. Então, a candidata, talvez ela tenha se preparado, né? Não estou defendendo aqui nenhum lado, nem o outro, e nem essa história aí também, não sei se foi realmente isso, se era realmente uma propaganda enganosa ou não, enfim, não tenho como julgar, mas esse foi um exemplo que me marcou bastante, e a gente pode extrair diversas situações dele, né? Como, por exemplo, talvez essa gestora, ela não tenha, é claro que ela, né, fracassou aí vergonhosamente nesse feedback, que isso aí não se deve fazer em hipótese alguma com nenhum candidato, com nenhum ser humano, falar dessa maneira, né? Um gestor, principalmente, não pode ter esse tipo de comportamento jamais. Do meu ponto de vista, é totalmente reprovável isso aí. Eu não sei do de vocês, né? Se vocês concordam comigo, ou se não concordam também, fica à vontade de mandar aí no chat também, né? Pra gente entender. E aí, ela disse que era uma propaganda enganosa. Mas vamos lá. Essa minha colega, eu percebi que ela era muito comunicativa, né? Provavelmente o perfil dela era comunicador. Então, geralmente, o comunicador, ele é aquela pessoa que domina a conversa, né? Se o recrutador não for muito bem preparado, o entrevistador, o comunicador ele acaba monopolizando ali, ele acaba dominando a narrativa ali e fazendo ali a entrevista dele, do jeito dele, né? Eles são bastante persuasivos, né, eu diria. E aí, essa minha colega tem essa característica. Agora, eu fiquei com a curiosidade, será que essa gestora que deu esse feedback, será que ela se preparou para essa entrevista? Será que ela teve o cuidado de entender o perfil de quem ela ia entrevistar antes de fazer essa entrevista? Então, esse foi um exemplo, assim, que ela, sem querer, num treinamento corporativo, que estávamos ela e vários outros gestores, ela compartilhou com a gente essa história, e que eu achei, assim, de um aprendizado sensacional, porque aí a gente tem erros, assim, que a gente pode explorar de maneiras, assim, muito interessantes de vários aspectos, né? E para o nosso tema de hoje, eu achei interessante compartilhar com vocês isso, justamente porque é um exemplo. É um exemplo de uma entrevista que não deu certo, uma entrevista que não funcionou, que não foi baseada no perfil de quem estava sendo entrevistado. E, principalmente, o recrutador, o entrevistador, ele provavelmente não estava preparado, ele não se preparou, não estudou, não entendia com quem ele ia conversar naquele dia. E é por isso que essa contratação foi equivocada e se desdobrou em diversas outras coisas. Agora imagine só, se essa colega fosse aquele perfil mais assim beligerante, mais se ela quisesse explorar essa situação aí do feedback para algum outro fim, né? É bem interessante, porque
essa gestora poderia se complicar bastante. Esse é um feedback que não se pode fazer dessa forma, né? Existem outras maneiras da gente fazer isso. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Hoje nós vamos falar da entrevista por competências comportamentais. E aí, para quem entrou agora, vocês podem colocar aqui dúvidas que forem surgindo, perguntas no nosso chat, que a gente vai respondendo. Ou se não, como eu já disse, nosso perfil no Instagram está sempre com a caixinha aberta lá, para vocês mandarem suas perguntas, ou então pode acessar a gente pelo direct também, tá bom? E é isso aí. Agora, o porquê, né, de falar sobre esse assunto, a gente já viu que ele é extremamente relevante, né, do ponto de vista não só da qualidade da contratação, mas também do ponto de vista de você ter ali um processo que seja conforme, até do ponto de vista de compliance, né, de você ter um processo que não exponha a empresa a riscos, que você tenha um processo que também preserve ali alguns aspectos que são importantíssimos aí para a imagem da própria empresa como marca empregadora, né? A gente já falou aqui na última live sobre o employer branding, né? Que é extremamente importante no cenário atual, que a gente vê aí todos os dias, né? Gente sendo cancelada, gente sendo descancelada. A gente acabou de ver o exemplo da colega lá do Big Brother, né? Do BBB. Eu não assisto, mas é impossível você entrar em qualquer rede social e não saber de tudo que está acontecendo lá dentro, né? E aí a gente viu a colega que tinha não sei quantos mil seguidores aqui fora e que durante a estadia dela lá, né, no programa, cometeu alguns equívocos, falou que não devia, e aí saiu, né, essa semana aí, completamente arrasada, devastada, sem... não sei se acabou os seguidores dela, não sei, só sei que a imagem pública dela foi completamente abalada. Por quê? Por conta de um mau passo, né? Então, o momento da entrevista também é um momento em que o recrutador, que o entrevistador, ele está ali vestindo não a camisa dele, ele está vestindo a camisa da empresa. Quem está ali não é o Otávio, não é o fulano, né? Não é a Helenice, né, Helenice? Boa noite, seja bem-vinda também. É a empresa, né? Você está usando um crachazinho, talvez um uniforme, mas você está falando em nome de uma empresa. E se você não tiver cuidado com a condução desse processo, é a empresa que tá entrando ali na lista de cancelamento, digamos assim. O candidato não vai sair da entrevista dizendo, olha, a Helenice Interlando, ela me entrevistou e ela fez um negócio que eu não gostei, eu acho que ela foi preconceituosa comigo. Não, ela vai falar, fiz uma entrevista na empresa tal, fiz uma entrevista com um grupo e não gostei, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Então, é preciso ter muito cuidado, né? É preciso ter muito cuidado, porque esse também é um momento de encantar, esse é o momento de você vender a imagem da empresa como uma marca empregadora forte, né? Que esse é o objetivo do employer branding, né? Do conceito de employer branding. Então, vamos lá. Agora que eu falei para vocês aqui, comentei um pouquinho com vocês sobre essa história, né, que aconteceu, eu queria saber de vocês, se vocês já passaram por alguma situação vexatória durante uma entrevista, uma situação, numa saia justa, se algum de vocês já passou aí por um momento melindroso em alguma entrevista. Se vocês quiserem e puderem, compartilha com a gente aqui. Olá, o Mitchell. É isso mesmo, realmente. Esse é o momento da empresa vender a imagem dela para o candidato, né? E é isso mesmo. Bom, o que eu penso, né? E eu sempre tento praticar isso aqui no dia a dia, é que nós temos que ter um preparo muito bem feito, bem estruturado, para que essas entrevistas elas aconteçam e que você possa realmente contratar a pessoa certa para sua posição, né? Porque você contrata uma pessoa que passou por uma entrevista que não foi bem feita, contratou a pessoa errada, isso vai impactar no seu turnover, isso vai impactar nos seus indicadores de produtividade, e é toda uma cadeia que se desdobra desse pequeno evento, resultado de um processo de entrevista que não funcionou.
que não saiu como deveria, né? Então, com isso, né, se debruçando sobre esse assunto, o que nós vamos aprender? O que nós vamos entender desse processo? A gente vai aprender a contratar os melhores e mais engajados profissionais para as suas vagas, né? Que esse é o objetivo do recrutador, né? A gente sabe de várias e várias situações por aí que não acontece isso, mas o objetivo central do processo de recrutamento e seleção e o sucesso do recrutador é medido justamente por isso. Pelo quê? Você colocar a pessoa certa, no lugar certo, no menor espaço de tempo, né? Que essa pessoa possa se desenvolver na empresa, que ela possa criar raízes ali, que ela possa desenvolver um bom trabalho. Então, o sucesso do recrutador é medido pelo sucesso da contratação. Então, quando a gente contrata uma pessoa que, por algum motivo ou outro, ela não permanece na empresa ou na vaga, isso é motivo de uma tristeza muito grande, né? Quantos de nós, recrutadores, né, que passou pelo processo de definir a posição, perfil da vaga, engenharia do cargo, uma trabalheira imensa, do começo até o fim, para você construir um processo bem feito, bem desenhado, para você conseguir atrair os melhores profissionais, fazer ali aquela triagem, receber currículos, às vezes dezenas, dependendo das vagas, centenas. Nós já tivemos aqui vagas em que recebemos mais de 700 currículos para uma vaga só. Então, realmente é um trabalho muito grande. Então, você triar tudo isso aí, você fazer um processo muito bem feito, para que ele seja justo, né, para que ele seja também você consiga captar ótimos perfis, e aí chega lá no final, na última etapa, você faz a entrevista, deu tudo certo, melhor candidato, e aí chega na hora de escolher o gestor da vaga, ou então o responsável pela tomada de decisões final, ele escolhe, né, o candidato, ele escolhe o perfil que vai ocupar a posição, e aí o recrutador pega o telefonezinho, liga para o candidato, então manda uma mensagenzinha, olha, você foi contratado você passou, olha, você foi aprovado no processo seletivo, você passou para a vaga, tal, enfim, e aí você recebe ali uma devolutiva do candidato dizendo que, infelizmente, por algum motivo, ele não vai poder seguir no processo, ou ele não aceita a vaga, enfim, por algum motivo. Ou, pior, às vezes ele fala ok ali e tal, chega no dia anterior ao dia de entregar a documentação, ou o dia de começar na vaga, ele fala, olha, recebi uma outra proposta, estou indo, tchau. Esse é o inferno na Terra para todo recrutador, pode ter certeza disso. E ainda mais se você não tiver um outro perfil, né, que atenda ali as qualificações. Então, por isso é importante, e a maneira como você entrevista esse candidato também pode te dar sinais em relação a esse tipo de comportamento dos candidatos, né? Então, a gente tem ali alguns truques, né? Algumas macetes para que você possa extrair o máximo que você puder daquele candidato, naquele pequeno espaço de tempo que você tem. Como que você vai fazer isso? Primeiro, identificando quais são os perfis dos candidatos que você está recebendo, né? Primeiro, você tem que se debruçar em cima dessa informação que você obtém através da análise comportamental. Às vezes, você aplicou um teste DISC para eles ali no início do processo, ou outros testes também, que existem vários por aí. E, de alguma forma ou de outra, você traçou ali um perfil desse candidato. E aí, a sua entrevista, ela tem que ser construída, tem que ser planejada em cima desse estudo que você fez do perfil dos seus candidatos. Então, digamos lá que você tenha 4 candidatos que passaram para a etapa de entrevista, ou 5, ou 6, enfim, 10, quantos você quiser. E aí, você vai entrevistá-los. É importante que você esteja preparado para abordar cada um desses candidatos conforme o perfil deles. E quais são esses perfis, né? Aqui a gente trabalha muito com a metodologia comportamental, né, DISC. Né? Para quem acompanha nossas publicações, nossos conteúdos, a gente sempre está falando aqui sobre os 4 perfis comportamentais, o executor, o comunicador, o planejador, o analista.
Então, geralmente, quando a gente vai fazer o processo, a gente estuda primeiro esses perfis desses candidatos para entender de que forma abordar cada um desses candidatos, de uma forma personalizada, de uma forma customizada, para que você consiga extrair de cada um deles realmente quem ele é, para que você possa tirar ele da zona de conforto. E a Helenice mandou aqui, uma entrevista realizada por um profissional despreparado, a mesma tem tudo para dar errado. Realmente, Helenice. Realmente. A Helenice disse que no recrutamento, a primeira impressão é a que fica. Realmente, não cabe. Isso no processo seletivo, na entrevista, não. O recrutador com pouca experiência, ou que não tem ainda despertado para essa questão do perfil, ele pode cair no canto da sereia, né? Porque hoje, como eu disse, muitos candidatos estão se preparando muito para os processos seletivos. Então, muitas vezes o candidato ele chega lá muito mais preparado que o recrutador, que o entrevistador. E se você não tiver esse jogo de cintura na entrevista, ele realmente acaba levando ali a melhor, né? Te vendendo uma coisa que talvez não seja aquilo que você queira extrair dele. Talvez seja um ótimo candidato, talvez dê tudo certo com a contratação, mas às vezes não, né? Como o exemplo que eu citei da colega, né? Então, realmente não é, a primeira impressão não é a que fica, nem deve ficar. O recrutador ele tem que estar treinado. O bom recrutador ele tem, ele treina o seu olhar crítico para ele não cair nos vieses cognitivos, nos vieses comportamentais, né? E no próprio preconceito, né? Porque é natural do ser humano, da nossa vivência, da nossa experiência de vida, pré-julgar as pessoas. Então, a gente julga as pessoas pelo modo como elas se vestem, a gente julga as pessoas pelo modo como elas gesticulam, pelo modo como elas se comunicam, né? A própria desenvoltura verbal das pessoas, né? Então, o bom recrutador, ele consegue passar por cima disso, sem fazer um conceito prévio que vai blindar ele de enxergar aquilo que realmente interessa. Quem é aquela pessoa, de fato? Como essa pessoa vai se comportar naquela posição, né? Atuando com aquela equipe, né? E aí é importante você ter a noção da equipe, a noção da empresa também, porque o match cultural, que é o que? O match cultural é aquela aderência daquela pessoa ao perfil da empresa, né? O quanto que aquela pessoa ela bate com o perfil da empresa, né? Quanto que eu estou alinhado com o perfil dessa empresa, né? Então, muitas vezes, e alguns de nós aqui talvez já tenhamos até passado por isso, né? Que é você querer muito trabalhar na empresa. Nossa, que empresa incrível, todo mundo fala muito bem, ou então, nossa, tá no jornal, eu vejo que tem lá um selo GPTW, melhor lugar para se trabalhar, e então eu quero trabalhar nessa empresa, porque lá tem vale-refeição, eu quero porque quero. Aí vai, faz um processo seletivo, se prepara, passa, chega lá na empresa, não é nada disso que você estava esperando. Às vezes, aí volta, né, inverte, né, a gestora que disse que a candidata era uma propaganda enganosa, agora você como candidato, que às vezes caiu no canto da sereia, entra dentro da empresa lá e vê que não é nada disso que você estava imaginando. Aquela empresa, né? Se você gosta, você é uma pessoa inovadora, você tem tatuagem, você tem um gato, a empresa não gosta desse tipo de coisa, não tem esse tipo de liberdade. E aí, muitas vezes, a imagem que essa empresa projeta no mercado, a propaganda institucional dessa empresa, é maravilhosa. Você vê lá o videozinho passando de uma mesa de pimbolim, as pessoas contentes, uma diversidade incrível. E aí, quando você é contratado na vida real, chega lá, não é nada daquilo, né? E então é preciso entender isso aí também, que existe das duas partes, né? Então, a gente vai entender como fazer, como calibrar, né? Enquanto recrutador, o nosso trabalho é justamente evitar que esse tipo de julgamento, de mau julgamento aconteça, tanto da parte da empresa, quanto da parte do candidato.
Por isso que aquele momento da entrevista em que o recrutador fala sobre a empresa, fala sobre os desafios da posição, da vaga, ele é fundamental para que você possa transmitir de fato o que se espera dessa pessoa, o que ela vai encontrar ali na frente, né? E aí, a gente precisa entender também que essas pessoas, cada uma delas, tem uma maneira diferente de encarar a vida, são pessoas que têm uma bagagem profissional, que têm uma história de vida, e que eu preciso tratar cada uma delas de acordo com o perfil de cada uma delas, né? E como a gente já falou aqui, os perfis são comunicador, planejador, executor e analista. Então, como que eu faço para tirar um comunicador da zona de conforto? Já parou para pensar? O comunicador, a gente sabe, né? Aquele perfil expansivo, boa praça, todo mundo gosta dele, ele está em todas os happy hours, né, da empresa, né? Até essa semana tive uma conversa com um participante de um treinamento que a gente fez, e ele me contou uma história que veio bem de encontro com essa definição. Ele tinha um colega que ele via que era boa praça, que todo mundo gostava, é o cara que não podia faltar no happy hour, um cara que era bem relacionado com todo mundo na empresa, e ele falava, nossa, puxa vida, um dia eu quero ser igual a esse cara, quero trabalhar com ele para entender né, como que ele faz para ser um profissional tão fera igual ele é, né? E aí, um belo dia, ele ganhou esse presente, né? Ele teve a oportunidade de trabalhar com esse profissional num projeto e ele detestou trabalhar com o cara, né? Porque durante o projeto, o cara não tinha muito foco ali no projeto, né? Ele dispersava, não conseguia entregar as coisas no prazo, sem dispersar, né? Estou dizendo que todo comunicador é assim, tá bom? Mas um exemplo de um comunicador, esse colega dele era comunicador, mas para vocês entenderem, né, o comunicador é aquele que vende muito bem a imagem dele, ele gosta de ter muitos amigos, mas quando ele pega para trabalhar em alguma coisa que é muito analítica, muito rotineira, realmente ele tem essa dificuldade, né? E os comunicadores, eles são passionais, né? Eles são sentimentais. Então, só o fato dele não poder estar se relacionando, estar ali interagindo e ter que focar num projeto ali, numa coisa muito analítica, isso para ele já é uma cruz para ele carregar, né? Então, o comunicador é esse tipo de comportamento, né? Então, como que nós, como recrutadores, podemos tirar um pouquinho esse comunicador aí da zona de conforto dele e colocar ele para nos mostrar realmente como que é o perfil dele, qual que é o momento dele ali, vencer aquela carapaça que ele está usando ali, aquela armadura, né, que ele está usando ali naquela entrevista, para poder você entender quem realmente, de fato, aquela pessoa é. Então, o comunicador, geralmente, eles vêm assim com uma autoconfiança muito grande na entrevista, né? O comunicador é aquele que acredita nele, né? Ele acha que ele tem certeza de que aquela vaga já é dele. Então, ele vai, ele se expressa bem, ele se comunica, ele persuade, ele sabe se vender, né? Então, esse é o perfil mais desafiador para o recrutador entrevistar, né? E é no momento da entrevista que a gente vê uma série de situações relacionadas ao perfil do comunicador se materializando, né? Por exemplo, o recrutador não interessa para ele que o comunicador dê um show ali, porque é isso que ele vai fazer. O comunicador, ele se prepara para a entrevista para ele dar um show. Ele se prepara para ser muito bem avaliado pelo recrutador. Então, ele vai bem alinhado, ele vai tentar transparecer uma boa imagem, mas como que eu vou furar essa bolha dele? Como que eu vou transpor essa barreira que ele colocou entre nós? Eu vou fazer ele sair da zona de conforto dele. Eu vou deixar ele desconfortável. Eu vou tentar fazer com que ele me mostre alguma coisa ali de improviso, alguma coisa que ele não se preparou, que ele não ensaiou, alguma coisa que realmente me mostre quem é essa pessoa de fato, né?
Então, o comunicador, ele não gosta de bater boca, né? Ele não gosta de discutir, ele não gosta de ter que negar uma coisa que ele já disse, né? Então, uma coisa que é uma técnica da polícia, inclusive, a polícia te pergunta, né? Quando você é parado numa abordagem policial, numa blitz, que seja, enfim, te pergunta, tá vindo de onde? Aí você fala, tô vindo de tal lugar. Aí ele pergunta lá mais um monte de coisa, conversa com você, dali a pouco ele fala assim, mas estava legal, mas e como é que tá a praia lá em tal lugar? Um outro lugar totalmente diferente do lugar que você foi. Aí se você está mentindo, você vai concordar com ele, né? Ou ele, não estava lá em tal lugar, estava em outro lugar. Não, lá nesse outro lugar estava diferente, né? Então ele sempre tenta te contradizer, né? Ele sempre tenta te fazer entrar em contradição, né? Então o entrevistador ele tem que ter um pouco de policial ali, né? Dessa técnica, né? De colocar o comunicador para ele se confrontar, né? Isso é interessante. É, e como que a gente faz isso sem extrapolar, né? Porque o objetivo é tirar o candidato da zona de conforto, mas não deixar ali numa situação desagradável. Porque eu mesmo já participei de entrevistas desagradáveis, né? Em que o recrutador passou do ponto, né? Tanto o recrutador pode passar do ponto, quanto o entrevistado, né? Mas cabe ao recrutador a tarefa, a missão de ter o controle daquela entrevista, aquele momento ali nas mãos dele. Então, ele consegue, o recrutador, ele deve conseguir fazer com que o candidato, ele se desafie, ele saia daquela zona da obviedade e ele parta para uma situação em que ele possa se expressar com naturalidade, porque esse é realmente o objetivo da entrevista de emprego, né? Então, é importante ter esse cuidado de não passar do ponto, mas fazer com que ele realmente saia daquela zona de conforto dele, né? E aí, a gente tem aqui, olá, o Mitchell falando que onde ele trabalha, ele tem vários tipos de engenheiros, né? O analista, o troca-peça, o soluções alternativas, o só conversa, o que acalma o cliente. Cada um tem sua utilidade dependendo da ocorrência. Olha só que coisa interessante. E é mais interessante ainda porque trata-se de engenheiros, né? Geralmente a gente tem aquela visão de que o engenheiro é aquele profissional sistemático, analítico, que é aquele profissional que tende a ter uma dificuldade de se expressar, de se relacionar com pessoas. Essa é a imagem que pintam dos engenheiros aí, viu, Mitchell? Não estou dizendo que seja. Então, e aí olha só o que ele está nos dizendo aqui, né? Que lá onde ele trabalha, tem o cara que é o troca-peça, que é o executor, né? O cara operacional, né? Aquele que faz o que tem que ser feito, o analista, aquele que olha indicadores, e que deve ser o come planilhas, o cara que tem planilha para tudo, né? Soluções alternativas, provavelmente esse aí, vulgo MacGyver, né? Que faz tudo, né? E aquele que só conversa. O que só conversa deve ser um engenheiro comunicador. Difícil a gente encontrar engenheiros com perfil comunicador. Acontece, tá? Mas é mais difícil. Tende a ser um perfil mais analítico, né? Mais analista. E aquele que acalma o cliente, que também é um perfil de comunicador, né? Olha só para você ver. Até na engenharia. Então, como que eu vou pensar, como que eu vou para uma entrevista de emprego para entrevistar um engenheiro, tendo em mente que todo engenheiro é sistemático, todo engenheiro é analista, e eu vou preparado para aquela realidade. Aí eu chego lá, o engenheiro me dobra em pedacinho aqui, faz um origami comigo e coloca no bolso. Porque o cara é comunicador, às vezes o cara tem destreza, né? Às vezes o cara tem aquele traquejo, e o recrutador, se ele não for esperto, ele acaba sendo levado ali pelo candidato, né? E não é esse o objetivo do recrutamento. O objetivo do recrutamento é você entender se aquela pessoa ela tem o perfil adequado para aquela posição, para aquela vaga, para aquela equipe e para aquele momento que a empresa está vivendo, né? Então, uma coisa que eu sempre digo, muitas vezes a gente pensa assim que a escolha mais óbvia é você contratar o candidato mais qualificado.
Mas eu acho que não. A escolha certa, né, e a gente precisa ir pela escolha mais vantajosa, tanto para a empresa quanto para o candidato, é daquele perfil que tem aderência com o perfil da empresa, que está na mesma página que a empresa. Então, não adianta nada você contratar um perfil muito técnico, mas que no dia a dia da empresa não vai conseguir se adaptar com a rotina, com o modus operandi da empresa, o modo de fazer as coisas daquela empresa, né? Imagine só, se eu contrato um engenheiro extremamente analítico, comedor de planilhas, né? Para trabalhar ali numa equipe de engenharia, que a gente tenha mais aquele perfil que o Mitchell falou lá, né? O Mitchell, que é o perfil do comunicador, do engenheiro que acalma o cliente, né? Que convence o cliente e tal. Esse analista, talvez ele não se encontre ali. Ele vai achar que está tudo errado, aquilo ali, que engenheiro não tem que fazer aquilo, que aquilo ali é serviço do pós-venda, né? Enfim, e o Mitchell dizendo que a revista dele na atual empresa foi baseada no perfil, quando fui para as etapas finais. É isso mesmo. Olha só que interessante. Muitas empresas já estão se atentando para essa questão, né, da importância de você analisar os perfis na hora das entrevistas, né, para você ser mais assertivo. Então, a gente falou do comunicador, né, como desafiar o comunicador, né, e como desafiar, então, um executor. A gente sabe que o executor é aquele perfil que topa qualquer parada. O executor é aquele que é dinâmico, ele é acelerado, né? Geralmente o executor ele está sempre de saída de algum lugar, né? Ele nunca está ali, né? Ele sempre está indo para algum lugar, está sempre fazendo alguma coisa, está sempre em movimento, né? E como eu geralmente também são perfis bastante expansivos, né? E tem como característica, né, serem muito objetivos, muito diretos, né, ao ponto. Então, como fazer para desafiar esse perfil? Como tirar ele da zona de conforto dele? Você, de repente, dizer para ele algumas coisas que deixem ele desconfortável, né? Como que eu deixo um executor desconfortável? Bem, o executor dificilmente gosta de receber ordens, né? O executor não gosta de ser mandado, né? O executor, ele é mandão, né? Então, você agir com ele de uma forma a dizer como ele tem que fazer as coisas ali, né, durante a entrevista, né? De repente, olha, senta em tal lugar. Aí ele vai, senta no lugar dele. Não, olha, eu quero que você senta aqui agora, né? Para a gente fazer a entrevista aqui. Muitos colegas, né, da área de recrutamento e seleção, eles têm certo receio de fazer essas dinâmicas, né? De fazer esses experimentos durante a entrevista, com medo de quebrar a formalidade da entrevista. Mas eu vou dizer para vocês mais uma vez, o objetivo da entrevista é justamente esse, você quebrar a formalidade, porque você se prepara, né? Na melhor das hipóteses. O candidato se prepara. E aí vocês vão lá para representar uma peça ensaiada. Que sentido tem isso? O objetivo da entrevista é você romper padrões. O objetivo da entrevista é você entender quem realmente aquela pessoa é. E não o script que ela leu, né? E nem o seu também. Então você tem que estar preparado como recrutador para poder tomar decisões ali no momento da entrevista que vão fazer a diferença para o resultado final, né? Então, o executor é aquele perfil que tem essa característica, né? De ser bastante acelerado, de não gostar de receber ordens. Então, uma maneira de realmente incomodar ele é você dar algumas ordenzinhas ali para ele, você criar um contexto, então preparar uma dinâmica, né? Uma das perguntas que a gente recebeu essa semana aí no nosso Instagram foi justamente sobre dinâmicas, né? Agora não me lembro ao certo como que foi a pergunta. Mas a dinâmica, ela é uma coisa, assim, muito legal para você fazer no seu processo seletivo. Mas, desde que seja bem feita, bem preparada, não adianta você baixar um script lá da internet, ou então pegar um livro daqueles antiguíssimos, lá de 1970 e poucos, Daniel Goleman, né? E você colocar o cara para pular atrás de balão dentro da sala. Isso vai fazer sentido para o seu processo? Se fizer, ok, tudo bem.
Mas o objetivo verdadeiro da dinâmica é você conhecer o perfil daquela pessoa, né? Você entender como essa pessoa se comporta, ou em grupo, ou então em relação a você. E é interessante também que dinâmica não é só dinâmica de grupo. Você pode fazer uma dinâmica com essa pessoa ali durante a entrevista, muitas vezes até sem ela perceber que você está fazendo uma dinâmica com ela. E uma das maneiras de você fazer isso com o executor é você incomodando ele, né? Você dizendo a ele como fazer, às vezes você demorando para fazer as coisas. Eu, como estou aqui, muitas vezes me repetindo em alguns termos aqui para vocês, se tem algum executor aqui assistindo, ele já fica enfesado, mas esse cara não para de repetir isso aí, ele já falou isso aí. Então, o executor, ele quer ir direto ao ponto, né? Então, ele quer saber no menor espaço de tempo do resultado do negócio. De preferência, no final da entrevista, ele já queria saber, e aí, fui contratado ou não foi? Isso aqui foi uma perda de tempo ou não? Né? Basicamente, é o que se passa na cabeça do executor. E o planejador, né? O planejador é aquele perfil estável, aquele perfil sereno. A gente fala que o planejador é o bom amigo, né? É o profissional, de fato. Então, como que eu vou cutucar o planejador? Como que eu vou tirar ele da zona de conforto dele, do espacinho seguro dele ali, né? Que o planejador, e o analista também, mas mais o planejador, ele gosta de estar na zona de conforto dele ali, na zona de segurança dele, nem tanto na zona de conforto, mas na zona de segurança dele, né? Porque ele não gosta de imprevistos, ele não gosta de ter que dizer não, nem ter que dizer sim e magoar uma outra pessoa. Então, ele não gosta de escolher, basicamente, né? Ele não gosta de dar ordens, né? Diferentemente do executor, o planejador, ele gosta mais de seguir ordens, instruções, né? Então, se você... E ele também é na dele, ele é bem calminho, né? Uma forma de tirar ele da zona de conforto é você criar situações em que ele tenha que pensar rápido, que ele tenha que tomar decisões rápidas, né? Que ele tenha que ser ágil ali, né? E de repente mudar algum contexto, alguma rotina ali do ambiente de entrevista, isso também tira ele daquela zona de conforto. Então, se ele veio com um script em mente ali, com um roteiro para ser seguido, e os planejadores, os analistas são mestres nisso, né? Eles se preparam, eles estudam a empresa, eles vão lá, tem um planejamento, essa entrevista dele. Tem planejamento. Muitas vezes um planejamento melhor do que o planejamento do processo inteiro. E aí ele vai para a entrevista com aquilo tudo ali decoradinho, às vezes até decorado mesmo, decorado até o que vai ser dito. E que função teria uma entrevista dessa, decorada? Não tem função nenhuma, não estou conhecendo a pessoa. Muitas vezes eu conheço, assim, o aspecto do planejamento dela, mas eu não quero saber só isso. Eu quero saber como que essa pessoa vai reagir em uma situação de pressão. Muitas vezes, o chefe dessa pessoa, muitas vezes o gestor com quem essa pessoa vai trabalhar, é um cara acelerado, é um executor, que gosta de estar ali o tempo todo mudando as coisas de lugar. Então, eu preciso incomodar essa pessoa, esse candidato, porque eu preciso entender se ele vai reagir aos estímulos. Se aquele amálgama, se aquela conjunção ali, se aquele ajuntamento de perfis ali, se ele vai dar certo. E outra coisa que geralmente as pessoas perguntam quando eu digo isso mas então eu só vou contratar pessoas que forem do meu perfil, do perfil do gestor, do perfil de quem está contratando. Não. A grande vantagem de você ter uma empresa com diversos perfis, né, é que você pode extrair um pouco de cada um deles. É o que chamamos de complementariedade. Então, não é objetivo do recrutador, não é objetivo da empresa colocar todo mundo com o mesmo perfil, na mesma equipe, no mesmo time. E sim, você colocar pessoas com perfis que façam sentido para o contexto daquela situação. Então, muitas vezes, eu tenho lá um executor que é o gestor da equipe. Eu vou colocar outro executor para fazer o trabalho de ser o analista de dados daquela equipe, ou então o analista de indicadores daquela equipe? Mas é claro que não. Porque o executor é aquele que gosta de velocidade, de resultado rápido. Ele não vai se debruçar em cima de uma planilha, ele não vai, ele é aquele perfil que não tem muita paciência, né? E geralmente é aquele perfil que gosta de mandar, como eu disse, né? Então, se eu coloco um executor para responder para um outro executor, eu estou criando um problema.
né? Se eu não tiver um planejamento ali de médio e longo prazo, de curto e médio prazo, para fazer com que esses dois perfis convivam ali em harmonia, eu estou criando um problema. Então, nesse caso aí, a complementariedade, ela vem assim para resolver a questão. Porque aí eu coloco ali um planejador, eu coloco ali um analista, que vai fazer o trabalho do pensamento sistêmico ali, daquele processo, vai fazer o trabalho ali de análise crítica daqueles indicadores, de se debruçar em cima daquilo ali com a atenção que aquele assunto ali merece, tá? Que o executor talvez não tenha essa habilidade, né? E ele vai cobrar isso aí, dessa pessoa, desse profissional. E se for um outro executor, talvez não dê certo. Então, ok. Então, o executor, o planejador, é isso aí, né? O analista, como a gente incomoda um analista durante uma entrevista de emprego, né? O analista, a gente sabe que é igual, é muito semelhante, aliás, ao planejador, são aqueles perfis que gostam da estabilidade, não gostam de surpresas, não gostam de coisas de última hora, eles gostam de previsibilidade. E, principalmente, a palavra do analista é formalidade. Então, ele vai ir preparado para uma estrutura formal de entrevista, né? Ele vai ir com a melhor roupa dele, vai preparado, planejado, como eu disse, e uma das maneiras de tirar ele da zona de conforto dele é você fazendo uma entrevista ali mais descontraída, de repente você usa uma comunicação mais informal, isso deixa o analista em pânico, né? Mas não é esse o nosso objetivo, deixar ele em pânico, né? É incomodar em uma certa medida. E mais uma vez eu repito, é importante que nós não confundamos aí o fato de que é interessante, é importante você tirar o candidato da zona de conforto com o fato de que você acaba extrapolando ali alguns limites, né? Nosso objetivo não é esse, não é colocar pânico, não é apavorar ninguém. Nosso objetivo é tirar o candidato da zona de conforto dele, né? E conhecer ele de fato. Então, uma das maneiras de fazer isso é justamente utilizando essa metodologia de análise dos perfis, de você fazer essa entrevista ali, tendo como base essas competências comportamentais que cada um desses perfis carrega entre si, tá certo? Pessoal, ficou alguma dúvida em relação ao que eu comentei aqui sobre os 4 perfis comportamentais e como desafiá-los no processo de entrevista? Se você ficou com dúvidas sobre como desafiar os seus candidatos no momento da entrevista de emprego, coloca aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso chat, ou então acessa lá o nosso Instagram, como eu disse, que sempre tem uma caixinha aberta lá para a gente responder as suas perguntas. E aí, eu encerro, né? Vou caminhando para encerrar aqui com vocês, dizendo para vocês que nós estamos posicionados aí aqui no YouTube, com vídeos toda semana para vocês. E quero deixar aqui também um convite para vocês seguir a gente lá no Instagram, onde nós temos bastante conteúdo também. A gente tem bastante movimentação lá no nosso Instagram. Então, acessa lá, deixa o seu like lá no nosso conteúdo. Aqui também, faça inscrição aqui no nosso canal, ativa as notificações aí para receber as nossas novidades aqui, que a gente está sempre publicando coisa nova. Estamos começando aí com um novo direcionamento para trazer aqui mais conteúdo para vocês também. E deixar o convite para conhecer a nossa empresa, conhecer o nosso trabalho, OnGroup. Nós estamos no nosso site lá também, www.ongroup.com.br. E aí eu vou responder aqui uma questão que me perguntaram na nossa última live. Otávio, mas o que é OnGroup? O que significa OnGroup? Né? ONGROWP, né? On, né? De dentro, né? De junto, né? Do inglês, né? O OnGroup ele foi inspirado em uma palavra inglesa, né? Que remete a em grupo, né?
Só que a gente tem um grow, né? Lá em cima também, né? O grow, inclusive na nossa logomarca, tem uma setinha apontando para cima, que aí nos remete a um entendimento, né? Que a gente quis dar, que é crescendo, né? Em direção ao alto, para cima e em grupo, né? Então, a gente crescendo em grupo. Basicamente, essa é o conceito por trás da marca, tá? Para quem tinha essa curiosidade, tá aí a explicação. Tá certo, pessoal? Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, que participaram com a gente ao vivo, deixaram aqui a sua participação, e também para você que estiver assistindo essa live aqui, essa aula gravada, que você também fique à vontade para entrar em contato conosco, caso tenha suas dúvidas. Um grande abraço para vocês, uma boa noite e até a próxima.